Olá, meu nome é Giuseppe Grácio. Eu sou originalmente da turma de Cinema e Audiovisual de 2018. Eu fui responsável pela direção, roteiro e produção do curta Operação Guaraná, que serviu para minha defesa de TCC em direção no ano em que eu concluí o curso na Universidade Federal do Pará. Oi, eu sou Ernesto Fernandes, eu fui responsável pela direção de fotografia, direção de efeitos visuais, colorização e produção em Operação Guaraná. Esse é um filme que tem um peso sentimental muito forte para mim, porque basicamente eu idealizei no ano em que eu entrei no curso, que foi em 2018, e eu só fui finalizá-lo no final da graduação, na defesa de TCC, então ele carrega toda essa minha trajetória de inserção acadêmica. Em 2018 eu até cheguei a filmar algumas cenas, eu não fiquei muito feliz com o resultado e acabei deixando o projeto de lado por um bom tempo. Mas então eu percebi a possibilidade de usá-lo para minha defesa de TCC e finalização do curso. Com isso eu revisitei o roteiro, os personagens aumentaram, a história ficou maior e a produção consequentemente também. De modo que eu acabei trabalhando com esse projeto com muito mais pessoas do que eu tinha imaginado originalmente. E isso é muito bom porque eu consegui perceber como a gente consegue realizar melhor as nossas ideias trabalhando com uma equipe realmente diversificada. Basicamente, esse projeto vem de muitas influências de diversos filmes de televisão aberta aos quais eu assistia quando eu era criança. É uma linguagem muito televisiva. E também particularmente do cinema trash, pelo qual eu tenho um grande apreço. Essa minha inspiração também parte de programas televisivos que eu também assistia nas madrugadas na minha infância, especialmente o Linha Direta, onde eu conheci o caso da Operação Prato, que é considerado um dos maiores casos dentro da ufologia e que aconteceu aqui mesmo no Pará, inspirando não somente a temática do curta, inclusive o seu próprio título. Eu sempre gostei da ideia do falso documentário porque você se apropria dessa linguagem da veracidade e consegue colocar nela uma temática que é claramente falsa, e isso sempre me gerou muito humor, com o qual eu gosto de trabalhar, e por isso que eu optei por essa narrativa. Ainda que a minha ideia de falso documentário trabalhada aqui não partia de alguns já muito conhecidos como Modern Family ou mesmo The Office. A minha ideia não é dessa câmera que entrevista as pessoas necessariamente, tanto que não à toa tem a figura da entrevistadora que tem essa intervenção com os personagens. A minha ideia é dessa câmera mesmo invasiva, se apropriando dessa linguagem dos programas sensacionalistas, onde você tinha aquela imagem extremamente antiética, e aqui nesse caso sendo ironizado. Não à toa, dentro da minha própria monografia, eu até citei ET Bilu como uma das minhas maiores referências. Além de tudo isso, eu devo ressaltar que esse filme também tem um sentimentalismo para mim, a nível da minha própria vivência dentro da universidade e dentro da cidade de Belém do Pará. É claro que eu não pretendia que ele fosse um retrato da minha universidade ou mesmo da minha cidade. Por isso os nomes são fictícios, os personagens são completamente fictícias, mas é inegável que toda a minha trajetória dentro do curso, mesmo pelo fato do filme ter iniciado com o curso e terminado com o mesmo, carrega toda a minha vivência dentro da universidade e toda a minha vivência aqui no Norte, onde eu cresci. Quando o Giuseppe chegou com a ideia de eu assumir a direção de fotografia de Operação Guaraná, eu fiquei bastante feliz. É um projeto que eu já conhecia, né? Que eu já vi que ele trabalhava com ele há um tempo, desde o início do curso. Mas claro que, mesmo com muita felicidade, surgiu bastante receio também. É a primeira vez que eu ia ocupar esse local de diretor de fotografia num projeto de curta-metragem. Até então, eu ficava mais na pós-produção, né? Não participava muito da produção, mas eu fiquei feliz de ter topado o desafio. Poder traduzir toda essa história de uma forma visual, de uma forma tangível, visualmente falando, foi muito gratificante, especialmente com as referências televisivas que ele trouxe na direção dele. Essa base do filme, que vem da televisão, que vem dos programas que a gente assistia quando éramos crianças, ela conversa muito com esse senso nostálgico da imagem, do ruído da TV de tubo, dos anúncios de produtos que talvez nem existam mais. São todos elementos que acabam por evocar uma sensação de pertencimento nas pessoas que faziam parte dessa época, mas também uma certa sensação de curiosidade em quem não esteve. Por ele beber bastante na fonte do mockumentary e da televisão, o filme precisou se munir de uma linguagem que respeitasse essas regras ditas e não ditas desses dois formatos. A fotografia, a direção de arte, a produção, todos tiveram que trabalhar por meio desses parâmetros para que a gente conseguisse resgatar um senso de suspensão de descrença em quem assistia o filme. Claro que, por se tratar de um filme de comédia, algumas regras precisavam ser quebradas. Eu acho que nesses momentos do filme, onde a gente tem uma quebra desse acordo que existe entre o espectador e o filme,
é onde o filme brilha mais. Foi muito bom poder conhecer e trabalhar com as pessoas que agregaram nessa equipe de Operação Guaraná, poder juntar essas cabeças pensantes e surgir esse filme que hoje em dia eu tenho bastante orgulho de ter participado. Hoje, depois de tanto tempo da realização desse curta, eu sei que eu teria feito muitas coisas diferentes. Mas ainda assim, dado o contexto daquela época, eu gosto do resultado, eu gosto dos meus esforços nesse filme. Eu espero que vocês achem divertido, eu espero que vocês riam bastante. Foi uma obra que eu tenho muito orgulho de ter feito. Enfim, espero que vocês se divirtam. E é isso, gente. Obrigado e bom filme.